Esse Banco Master é obra, é ovo da serpente do Bolsonaro e do Roberto Campos, ex-presidente do Banco Central. E aí, pessoal, vocês estão acreditando nessa delação? Eu não quero jogar água na fervura, né? Mas que tem um monte de sinais estranhos aí desde a largada, tem. Eu estou saindo aí para uma semaninha de férias, mas sugiro que vocês fiquem de olho nos seguintes pontos. Primeiro, essa coisa aí da delação ser conjunta, né? Da PF e da PGR, né? Quem tem poder de negociar delações premiadas, gente, oferecendo reduções de pena, é o Ministério Público, ou seja, a PGR. E aí, como em tudo mais, o Brasil copiou a ferramenta pela metade e pervertida de saída. Nos Estados Unidos, de onde a gente copiou a coisa, né, primeiro o Ministério Público negocia e homologa os termos do benefício proposto ao delator. Depois ele vai à delação. Se o delator entregar o que ele prometeu, o Estado entrega o que ele prometeu. Mas está tudo no papel certinho. O ponto de partida é o que a Polícia Federal tiver encontrado em suas investigações, né? E o de chegada conseguir o que tiver faltando para completar o quadro investigado. Mas aqui é o inverso, né? O jogo todo rola no escuro. O delator não sabe claramente a que pena ele está arriscado, nem quanto terá de redução da dita cuja, porque a delação começa antes da investigação estar pronta. E o retrospecto, gente, não é nada bom. As primeiras delações, que foram as para valer, foram as delações da Lava Jato. E ficou tão bom que foi tudo cancelado. Depois daquela, o que tem acontecido é a autoridade arrancar a assinatura do delator, né, na narrativa que ela quiser arrancar dele, né, como a gente viu acontecer com Mauro Cid. Ele e a família dele voltaram para o Pelourinho 11 vezes até que o Alexandre de Moraes tivesse o que ele queria, coisa que também foi mudando ao longo do caminho para atender às reviravoltas do caso. Então, muito bem, sobre o Banco Master, gente, o que se sabe até o momento, entre outras coisas, como ele nasceu e foi criado nos braços do PT, o envolvimento direto dos mais altos figurões do partido e de quase 50% do Supremo Tribunal Federal com as folhas de pagamento e outras transações com Daniel Vorcaro e associados, já é muito, muito mesmo. Na verdade, já é quase tudo que importa saber para tomar providências drásticas em qualquer país civilizado. E fora o que está registrado em cartórios, né, como contratos de compra e venda e de pagamentos de salários absurdos a todos aqueles ministros do Supremo e luminares do PT, né, saiu oficialmente de 30% de um dos 8 celulares apreendidos do Vorcaro. Então, imagine-se o que é que pode vir dos 7,7 celulares cujos conteúdos ainda não foram destrinchados. E aí, o que é que ficará faltando para ser delatado depois disso? Nós não estamos, mais uma vez, pondo o carro adiante dos bois, né, contratando essa delação antes de saber o resto do que está nesses celulares? Pois então, gente, o que está cheirando é que a Polícia Federal, que tem uma beirada no bolso do Alexandre de Moraes, o principal envolvido em toda essa trama, mas não é uma corporação completamente dominada pela ditadura lulista, tanto que está vazando coisas por aí, tem uma bomba poderosa demais nas mãos e assim o sistema achou melhor pôr o Paulo Gonet, que é o cãozinho de coleira do Alexandre de Moraes, de tampa dessa panela, né, e garantir essa tampa com a assinatura de um termo de confidencialidade, que é outra coisa que não faz nenhum sentido numa delação premiada, né, que é uma operação feita exatamente para expor culpados e não para tornar culpas confidenciais.
Da parte do Supremo Tribunal Federal moralista, né, a questão também parece resolvida. Como todo mundo lá dentro sabe a declaração de renda oculta de todo mundo lá dentro, e mais as dos cônjuges, companheiros, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, né, como o Toffoli alertou a galera naquela famosa reunião que ia expulsar ele e foi gravada, né? Ontem, o presidente Fachin já discursava para saudar a atitude intimorata de Alexandre de Moraes, que traduz perfeitamente a de todos nesta corte. Cara, já na largada também, já se afirma que essa delação não deve ficar pronta antes de 6 ou 7 meses, ou seja, só depois da eleição. Até lá, tudo que for sendo levantado, seja dos 7,7 celulares ainda no escuro, seja nas confissões daquele Vorcaro que já chegou a declarar publicamente que só ia delatar os envolvidos no Congresso, poupando autoridades e gente realmente importante, né? Só vai deixar de ser confidencial se o Alexandre de Moraes, que é o rei da guerra de manchetes, né, e que seria o principal delatado se houvesse mesmo uma delação, permitir que deixe de ser confidencial, né, e passe da dupla porteira que está sendo erguida, né, a da Polícia Federal do Alexandre de Moraes e a do Paulo Gonet do Alexandre de Moraes. E o que mesmo assim passar, gente, vai cair nas garras dos capitães do mato aí do Supremo Tribunal Federal, que não se cansam de mostrar para que eles servem. Toda vez que seja a investigação da CPMI do INSS, seja da CPI do crime organizado, sai da senzala e se aproxima da Casa Grande, né, lá vem o Gilmar dos patrocínios e o Dino comunista, graças a Deus, heróis da democracia lulista, de relho em punho para chicotear os investigadores eleitos pelo povo de volta para a raia miúda. Cara, eles estão ouvindo a voz do mestre, aquele daquela histórica lição pública ao companheiro Maduro, né? Para quem ele disse que a realidade não importa a mínima, tudo vai de saber vender uma boa narrativa e você fica no poder para sempre. Ontem, fechando o quadro aí, ele apontou o veredito a que ele quer chegar. Esqueçam os salários pagos, esqueçam os sobrenomes envolvidos. O caso Master, aspas, é o ovo da serpente do Bolsonaro e do Campos Neto. Gente, o André Mendonça vai ter pela frente, portanto, um Everest aí de pedreira para escalar, para conseguir um jogo que não seja de carta marcada nessa história. Como eu, de fato, acredito que ele queira, aliás, né? Tanto que o lado dos possíveis delatados aí já houve por bem cercar o frango do jeito que cercou antes que ele começasse a correr. De modo, cara, que haja saco e haja estômago para o que vem vindo por aí. Um esquema tão rudimentar e explícito para transformar verdades em narrativas, né, que é o novo nome da mentira, só se torna apresentável, como eu venho repetindo sempre, gente, porque em vez de denunciar isso como a farsa que é, a imprensa brasileira não só tem assumido o discurso dos falsários, né, em vez de denunciar esse discurso como falso, né, como convoca dezenas de especialistas a cada passo do percurso para debater tecnicamente o que está acontecendo e assim endossar, fazer tudo isso parecer sério e verdadeiro. Gente, o brasileiro vive dentro de um sistema de seleção negativa, pelo qual nada passa sem se contaminar. O Vorcaro foi eclético porque dá, porque tem putaria no Brasil em todos os pontos cardeais. E isso ajuda a confundir as coisas. A fonte original de onde a doença emana é nítida. Você vive ouvindo que sempre foi assim, com esse povinho que Deus pôs aqui e tal, mas não é verdade. Piorou muito só no tempo em que eu venho assistindo essa novela. Mas como
tudo, quase tudo está contaminado, né? Cada vez que ele é flagrado, né, o foco purulento da doença aí sempre pode desviar a discussão para aquele eu sou, mas quem não é? Cara, o Brasil insiste na ilusão da troca de pessoas, mas mantido o mesmo sistema, é questão de tempo até que todas apodreçam. A questão é darwiniana, não é o povinho que Deus pôs aqui. É uma questão de sobrevivência que se trata, né? E em qualquer conjuntura, como o Darwin demonstrou, sobrevive quem melhor se adapta. Então, cara, não adianta atacar pontualmente cada manifestação da corrupção generalizada que acidentalmente assoma a superfície aí, porque por baixo tudo continua podre. O combate à corrupção no Brasil tem que ser ecológico. Se a gente construir um ambiente hostil à putaria, abre-se o espaço para a virtude e ela começa a aparecer. E se ela for institucionalmente favorecida, ela eventualmente vai prevalecer. É isso que as instituições democráticas fazem, gente. O que proporciona essa virada é um instrumento muito mais simples do que querem fazer parecer. É pôr os políticos debaixo de patrões com o poder de demiti-los a qualquer momento, que é o regime sob o qual toda a humanidade vive, exceto os habitantes da Casa Grande, que reina sobre a senzala chamada Brasil. E o instrumento que faz isso, gente, é o voto distrital puro com recall. Bom, era isso que eu tinha. Até a volta.